irmãos ficam palmas que louvou o santo nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Salve o nome do Cordeiro. Com a paz do Senhor Jesus, amém. Quem tem essa paz pode glorificar o Senhor com palmas de alegre para Jesus, amém. Glória a Deus. Que alegria, né, irmãos? Estarmos mais uma vez aqui nessa noite, cultuando ao nosso Deus, dando um motivo de alegria. Louvo e agradeço a Deus por essa rica oportunidade de uma vez mais estar aqui no bairro Ipanema para ministrar a palavra do Senhor. Louvo e agradeço a Deus pela vida do nosso irmão Vitor. Obrigado pelo convite, viu, varão? Agradeço também pela dirigente dessa obra, nossa irmã Rita, que não está aqui, mas quero agradecer da mesma forma. Agradecer a ela por ter me concedido o espaço de estar aqui. Louvo e agradeço a Deus também pelo corpo de obreiros, pelos visitantes, por todos os irmãos e irmãs que se fazem presentes, amém? Nós viemos aqui não para o homem, não para ouvir o homem, mas viemos aqui para ouvir a voz do Espírito Santo. Viemos aqui para prestar um culto de adoração a Deus, pois Ele é a nossa motivação de estarmos aqui nessa noite. Você que trouxe a sua Bíblia Sagrada, abra comigo no livro de Ezequiel, capítulo 37. Devido ao horário, irmãos, eu vou ler apenas o versículo 8. É uma passagem bastante conhecida. Vamos ler apenas o versículo 8 para sermos bem breves, amém? Glória a Deus. Ezequiel, capítulo 37, versículo 8. Ezequiel, capítulo 37, versículo 8. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória, glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Amém, Jesus. Todos acharam? Glória a Deus. Quem está procurando, diga: espere por mim. Para sermos breves, vamos ler, irmãos. A palavra do Senhor diz: E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Vamos ler também o versículo 9. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Amém? Amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Com a sua Bíblia aberta, coloque no seu lampo, em nome do Senhor Jesus. Isso. Glória a Deus. Vamos fazer uma rápida oração. Inclina as vossas cabeças para que o Espírito Santo possa falar comigo, possa falar com a igreja de uma maneira gloriosa, maravilhosa e apoteótica, em nome do Senhor Jesus. Amém? Oremos. Senhor Jesus, nos colocamos aqui, meu Pai, diante da Tua presença, para ouvir uma vez mais a Tua palavra, Senhor. Estamos aqui nesta noite, meu Pai querido, porque reconhecemos que somos totalmente dependentes do Senhor. Meu Pai, que eu diminua e o Senhor cresça, que eu desapareça e o Senhor apareça, que eu me esvazie completamente e que o Senhor me encha do Teu Espírito Santo. Eu nada sei, nada posso e nada sou, mas o Senhor tudo é, tudo pode, tudo sabe. Tu és o dono de toda ciência, sabedoria e poder. Meu Pai querido, que o Senhor venha, meu Pai, revelar o profundo e o escondido dessa mensagem, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado nesta noite e para todos sempre. Amém e amém. Aceitai-vos com palmas de vitória para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Na introdução desta mensagem, irmãos, eu quero que os irmãos entendam que o povo judeu, neste contexto, eles estavam exilados, cativos em Babilônia, por causa das suas desobediências, dos seus pecados. Deus então permitiu com que Nabucodonosor sitiasse Jerusalém. E sitiando a cidade de Jerusalém, Nabucodonosor então leva cativo o povo judeu para a Babilônia.
Babilônia. E o povo cativo em Babilônia, eles começam a ficar desesperançosos, começam a se entristecer, a perder a esperança, a perder uma esperança sobre um futuro melhor para a vida deles, perderam a esperança do Deus de Israel, até porque uma nação que era respeitada agora está cativa, uma nação que antes estava em ascensão agora está presa e vivendo como escravos, sendo maltratados, sendo servos. Então eu quero que os irmãos imaginem a situação da nação de Israel, do povo judeu lá em Babilônia. Era um povo que, digamos, estavam mortos espiritualmente, já não tinham mais fé, já não tinham mais esperança. Pelo qual então Deus levanta o profeta Ezequiel no capítulo 37. Deus então levanta esse profeta e dá a ele uma visão miraculosa, sobrenatural, acerca dos planos de restauração de Deus para o povo de Israel, mostrando ao profeta que ele não se esquece do seu povo, porque Deus ele é Pai, e como Pai ele castiga, mas também após o castigo, se a pessoa obedecer, Deus honra, Deus sara, porque ele é o mesmo que fere, mas também ele sara. Deus levanta o profeta Ezequiel para poder revelar ao profeta os seus planos de restauração. Mostra para Ezequiel aqui como estava a situação do povo de Israel. No versículo 1, como os irmãos deixaram a Bíblia aberta, eu peço que acompanhem comigo. Glória a Deus. Porque, irmãos, essa mensagem é rica, essa mensagem é viva, ela é eficaz. E aqui nós encontramos muitos ensinamentos e foi muito complexo estudar essa palavra, porque tem muitas revelações que estão, às vezes, as ocultas, e precisamos de discernimento para nos aprofundar nessa mensagem. Eu não apenas leio a mensagem, mas eu também garimpo ela. Eu sou um garimpeiro da palavra do Senhor. Eu gosto de extrair o máximo de nutriente possível para poder alimentar a igreja que é de Deus. Eu procuro sempre dar o meu de melhor para o Senhor, para que essa palavra possa surtir efeito na sua vida. É por isso que eu peço para você deixar sua Bíblia aberta e acompanhar comigo no versículo 1. A palavra do Senhor diz: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Interessante que Jesus, Deus, ele colocou Ezequiel em um vale. Eu quero que os irmãos entendam que vale é um lugar de batalha, é um lugar de guerra. Lembra quando Jacó ele estava lá no Val de Jaboque, um vale onde ele lutou contra o anjo, e depois de Jacó ter lutado contra o anjo e não deixado o anjo subir, enquanto aquele anjo não o abençoasse, ele não deixava o anjo subir. Então eles lutaram até o arraial do dia, e foi naquela mesma ocasião que Jacó, depois de ter vencido aquela luta entre aspas, porque ele conseguiu permanecer com o anjo ali, foi onde o nome dele foi trocado para Israel. Foi no vale de Elá, onde Davi enfrentou o gigante Golias. Com apenas 5 pedrinhas, lá naquele vale de Elá, Davi então vence aquele gigante com cerca de 3 metros de altura. Percebe então que vale significa batalha, guerra, peleja. E eu quero que os irmãos entendam algo aqui. Só passa por perseguição quem está na guerra. Só passa por pressão quem está em meio a uma peleja. Só passa por dificuldades pessoas que se dispuseram a lutar, a guerrear, a estar no centro da vontade de Deus. Pessoas que se dispuseram a fazer a obra. Só enfrentam barreiras, dificuldades. Só é pressionado na terra quem está na guerra, revestido de armadura, com a espada na mão e guerreando contra as potestades, principados, contra as hostes celestiais da maldade, contra o príncipe das trevas. São essas pessoas que estão no vale, que estão dando a cara a tapa, que estão sendo afligidas, que estão sofrendo a ação diabólica, a ação do adversário, mas estão lá guerreando, pelejando, passando pelo que for, para
estão inseridas no vale, estão guerreando, mas muitas das vezes são atingidas. O inimigo, por muitas das vezes, atinge a pessoa em alguma área da sua fraqueza. Talvez o inimigo use pessoas da sua própria confiança para querer te decepcionar. O inimigo talvez use até mesmo a sua família, os seus parentes, para te afligir, para te entristecer, para te magoar. Talvez o inimigo tenha usado a sua mãe ou seu pai, parentes próximos, para te menosprezar, para te desprezar. Talvez o inimigo tenha usado os seus irmãos para te desqualificar. E te desqualificar como? Fazendo você achar que você não é escolhido de Deus. Fazendo você achar que não é especial para o Senhor. Que Deus ele não te usa. Que Deus ele não tem nada com você. Só porque você está passando por um momento de provação. As pessoas querem te desestabilizar. Porque está passando por um momento de dificuldade. E fala que Deus não é com você. Talvez eu falo com pessoas aqui que foram abandonadas pela sua mãe, pelo seu pai, pela sua família, pelos seus líderes, pelos seus pastores, pessoas estas que nas quais a gente mais confiava para estender as mãos e nos ajudar, pessoas essas que a gente mais confiava que poderia ser um amparo, um consolo para as nossas vidas, às vezes são as mesmas que nos deixam largado no chão, às vezes são as mesmas que não estão nem aí conosco. Mas eu quero te dizer nesta noite que a palavra do Senhor diz: pode a mãe se esquecer e abandonar o seu filho, mas o nosso Deus jamais nos abandona. O homem pode ser caído, o homem pode ser falho, mas o nosso Deus ainda está de pé, ainda está sentado sobre o alto e sublime trono. O nosso Deus está lá nos céus, ele está conosco e ele mora dentro de nós. É nele que a nossa fé tem que estar alicerçada. Muita gente está caída porque está colocando a fé no homem, colocando a fé em um ser que é corruptível, colocando a sua confiança em alguém que é falho, que é pecador, que é miserável. Mas pessoas que têm a fé alicerçada no Senhor, que é perfeito, que é justo, que é poderoso, a fé dessa pessoa permanece inabalável. É por isso que por muitas das vezes podemos ser abandonados, menosprezados por pessoas da nossa própria confiança, por pessoas da nossa própria família, pessoas essas que nos maltratam, que nos machucam, que nos decepcionam, mas como a nossa fé está em Deus, a gente permanece de pé. Como a nossa fé está ligada no Senhor, o Senhor nos alimenta, Ele nos nutre, Ele nos dá força, Ele cura as nossas feridas, Ele cicatriza o nosso coração que está machucado. E é por isso que eu e você está aqui nesta noite com fé, com confiança inabalável, com a casa edificada sobre a rocha, porque o nosso Deus ainda está de pé, pelejando e guerreando por nós. Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor diz que aquele vale, lugar de batalha, lugar de guerra, está cheio de ossos. Glória a Deus. E como se não bastasse o vale estar cheio de ossos, a Bíblia é bem clara em dizer, lá no versículo 2, que os ossos estavam sequíssimos. Então quer dizer que aqueles ossos não estavam ali por pouco tempo, mas já estavam ali muito tempo. Aleluia. Sendo agredidos pela natureza e pela composição, pela decomposição, aliás. Aqueles ossos não estavam ali do nada, eles já estavam ali há muito tempo. Então quer dizer que existem pessoas que em meio às suas batalhas sofrem com os ataques do diabo e às vezes ficam caídas, perdem a esperança, perdem a fé, pensam em desistir, às vezes querem abrir mão do arado e já não tem mais aquele ânimo, já não tem mais aquela alegria, já não tem mais aquele sentimento de algo melhor acontecer na vida delas,
e elas acabam ficando ao chão, sendo agredidas pelo inimigo, sendo agredidas por palavras. A palavra nos chama em dizer que Ezequiel foi levado àquele vale, porque Deus estava mostrando a situação do povo de Israel. Porque o povo de Israel estava se sentindo como ossos sequíssimos, como pessoas cortadas, despedaçadas, sem esperança. Mas o nosso Deus, ele envia aquele profeta, para que aquele profeta comece a observar a situação do povo. Interessante, irmão Vitor, que Deus manda Ezequiel andar ao redor dos ossos, e me fez andar ao redor. Eu não vejo Deus mandando pisar nos ossos. Aleluia. Eu não vejo Deus mandando Ezequiel andar em cima dos ossos, mas Ezequiel ele anda ao redor. Sabe o que isso quer dizer? Nós não fomos chamados para julgar aquele que caiu. Nós não fomos chamados para condenar aquele que fracassou. Quantas pessoas por aí que ganham dinheiro acima da queda dos outros? Quantas pessoas que ganham riquezas, luxos em páginas de fofoca, onde elas ganham engajamento com a queda dos outros, com a derrota dos outros, com a frustração e a vergonha dos outros? E quantas igrejas, infelizmente, já deixaram de estender a mão para poder fazer fofoca? Quantas igrejas por aí deixaram de ajudar para poder pisar em cima de pessoas que fracassaram, que foram derrotadas por algum motivo, por alguma ocasião de suas vidas? Mas eu vejo aqui que Deus mandou Ezequiel caminhar ao redor para observar a situação. Tem muita gente que está pisando em cima da queda dos outros, aproveitando da queda dos outros para fazer notícia, para fazer propaganda, porque enquanto a pessoa está de pé, a pessoa está lá com inveja, não está nem aí, e não ajuda, não ora por ela. Mas quando a pessoa cai, quando a pessoa é derrotada, a pessoa começa a fofocar, começa a propagar a queda alheia, começa a se intrometer em negócio que não é da conta dela ou dele. E o que Deus está dizendo para mim e para você: nós não fomos chamados para julgar, nós não fomos chamados para pisar, nós fomos chamados para julgar segundo a reta justiça e não segundo os nossos próprios entendimentos. Nós viemos aqui para levar a palavra que vai trazer vida para aquela pessoa. Nós fomos chamados para ajudar, nós fomos chamados para ter empatia pelo nosso irmão que caiu. A gente ajuda hoje para ser ajudado amanhã, porque hoje ele está caído, mas amanhã pode ser você que pode cair. Hoje a gente estende a mão para amanhã alguém estender as mãos para nós. A Bíblia é bem clara em nos dizer: aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. E aquele que é santo, santifique-se mais ainda. E aquele que é sujo, suje-se mais ainda. A Bíblia também diz que é melhor dois do que um, porque se um cair, o outro o levanta. Mas se a pessoa caminhar sozinha e cair, quem o levantará? Ou seja, a igreja, ela vive em conjunto. A igreja é uma unidade. A igreja está aqui para um ajudar o outro, para um consolar o outro em suas necessidades. Mas o que eu vejo no cenário atual, meu ouvido, infelizmente os irmãos perderam o amor, perderam a união. Hoje as pessoas, infelizmente, até dentro da igreja, fora da igreja, amém, eles já são do maligno, mas o problema está dentro do arraial de Deus que é santo, um povo que é eleito. Hoje, irmãos, existem pessoas que ficam menosprezando a outra porque caiu, fica desprezando, fica falando mal, deseja o mal do outro. Mas eu vejo aqui que Deus, Ele se preocupa sim também com a queda dos seus filhos, para querer levantar, restaurar, até porque filho pródigo é filho, irmãos. Pode ter saído da casa do pai, mas continua sendo filho. É verdade. Glória a E Deus. hoje a gente vê uma situação deprimente. Glória a Deus. As igrejas perderam a união, essa é a verdade. As igrejas estão perdendo o amor, estão se dividindo. É você para lá e eu para cá. Infelizmente hoje virou disputa. Quem prega
quem canta melhor, quem prega pior, quem louva pior, virou uma disputa, virou uma dissensão. E Deus, Ele quer união, porque quem tem que brilhar aqui não é eu, é Deus. Quem tem que ser glorificado aqui não é nós, é Ele que tem que ser glorificado. Estamos aqui como instrumentos, como canal de bênção. Estamos aqui para sermos bons samaritanos, que estão dispostos a ajudar a queda do outro, a cicatrizar a ferida do outro. Mas eu quero te dizer aqui nesta noite, Deus, Ele está observando tudo. Glória a Deus. Deus, Ele está vendo. Deus está contemplando o que está acontecendo na casa dele. Tão somente permaneça fiel, porque Deus, Ele é contigo. É Ele que vai te guardar, é Ele que vai te dar estrutura. Quando todos estão fazendo propaganda de ti, é Ele que vai te justificar. Humilha-te diante da presença do Senhor e Ele vai te exaltar. Pode ter certeza, a mentira pode durar por um momento, mas a mentira tem perna curta. Ela vai chegar apenas por um lugar, mas a verdade prevalece na sua vida. A verdade vai prevalecer. Confia em Deus, irmãos. Glória a Deus. Então Deus faz Ezequiel andar ao redor e ver a situação do povo de Israel. Versículo 3, a palavra do Senhor nos diz: Ele disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? Aleluia. Poderão viver esses ossos, filho do homem? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Olha a pergunta Aleluia, Deus. que Deus faz para o profeta: ó filho do homem. Sabe o que é interessante? Quando Deus fala, ó filho do homem, Deus está falando para Ezequiel: você também é homem, você é humano, você é falho, você é pecador. Da mesma forma como esse povo teve os seus declínios morais, éticos e espirituais, você também está sujeito às mesmas paixões, às mesmas quedas, porque você é homem. E a tua natureza humana, ela é caída, ela é corrupta, ela é pecaminosa. Então olha muito bem a situação que esses ossos estão, para você aprender a ter empatia, para você aprender a ter caridade, a ter compaixão, misericórdia, assim como eu tenho misericórdia e amor por aqueles que caíram. E Deus pergunta para Ezequiel: poderão viver esses ossos, Ezequiel? E Ezequiel, ele não responde nem com sim e nem com não. Ele apenas responde: Senhor, tu o sabes. Glória a Deus. O Senhor sabe. Então Deus, ele manda Ezequiel profetizar. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então, irmãos, eu quero que os irmãos imaginem um vale cheio de ossos, e Deus mandando Ezequiel profetizar. E irmãos, olha que interessante. Profetiza, Ezequiel. Profetizar o que, Senhor? Manda esses ossos ouvir a palavra do Senhor. Aleluia. Olha, irmãos, olha que interessante. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Ai, 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 Deus. Ezequiel estava num lugar onde tinha crânios separados, mandíbulas, escápulas, clavículas, costelas, tíbia, tudo espalhado, irmãos. Ossos todos espalhados, a patela, a fíbula, estava tudo espalhado. Deus fala: Ezequiel, diz para esses ossos: ouve, aleluia, ouve a palavra do Senhor. Quando eu comecei a meditar nessa parte, sabe o que eu lembrei? Eu lembrei de Abacuque, quando ele disse: ouvi a palavra do Senhor e temi, aleluia. Em João capítulo 6, no versículo 63, Jesus diz: o Espírito é o que vivifica, as palavras
apraz. O salmista vai dizer em Salmo 119, versículo 25: a minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Então a palavra de Deus é poderosa para vivificar aqueles que estão morrendo. A palavra do Senhor é poderosa para trazer vida para os sonhos que estão morrendo, para as esperanças que estão desfalecidas, para as forças que estão se acabando. A palavra do Senhor é eficaz para poder nos transportar de energia espiritual, para alimentar e saciar a nossa alma que tem fome e sede de justiça. Quando estamos caídos ao chão, sem esperança, a palavra do Senhor é o que nos transforma, é o que nos motiva, é que nos enche de ousadia e nos faz entrar com a nossa cabeça erguida, crendo que o melhor de Deus acontecerá, porque as palavras do Senhor não voltam para Ele vazia, mas antes faz aquilo que lhe apraz. E assim como a chuva cai do céu e cai na terra e produz o orvalho que faz crescer as árvores e as plantas, assim também a palavra do Senhor, quando é liberada pela boca do Todo-Poderoso e cai sobre a igreja, a palavra dele produz, a palavra dele surte efeito, a palavra dele faz aquilo que ele quer que faça e prospera naquilo que ele enviou. E a palavra do Senhor vai prosperar aqui nesta noite. A palavra do Senhor não volta para ele vazia, mas a palavra do Senhor vai te transformar, vai te fortificar, vai transformar o teu caráter, a tua mentalidade, a tua cosmovisão. A palavra do Senhor vai te dar esperança em um futuro melhor, porque com Deus as coisas são progressivas. Podemos estar passando por dificuldades, adversidades, problemas, mas isso é o Senhor nos ensinando a aceitar e confiar nele. As provas estão aí para produzir em nós perseverança. As provas estão aí para a gente aprender a esperar no tempo dele, afirmar nossa fé no Senhor, no invisível, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas das coisas que se esperam. Então creia em Deus, aleluia, espera no Senhor, porque assim como Deus mandou Ezequiel profetizar para os ossos que estavam sequíssimos, é porque haveria ali algo sobrenatural, haveria ali prodígio, sinais e maravilhas que Deus iria operar naquele momento. Ezequiel então começa a profetizar, Alamanaia, aleluia, profetizei, como se me deu ordem, porque Deus ordena e não é ordenado, Deus manda e não é mandado, e quando Ele manda, nós temos que obedecer. Quando Deus libera a palavra, é porque algo vai acontecer em um lugar improvável. Quando Deus libera a palavra, é porque algo vai frutificar em terra infrutífera. Quando Deus libera a palavra, é que algo vai acontecer no deserto onde não tem nada, onde não tem opção nenhuma. É o improvável que Deus faz o impossível acontecer. Ezequiel então começa a profetizar. E eis que se fez um rebuliço. Quando Ezequiel profetizou, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Então a palavra do Senhor nos diz lá no versículo 7 que houve um rebuliço. E que rebuliço é esse, pregador? Os ossos começaram a se movimentar. Houve ali um movimento.
Então eu entendo aqui que o trabalhar de Deus é progressivo. Deus trabalha com processo. Glória a Deus. Deus poderia muito bem, no estralar de Deus, ter feito aqueles ossos todos se juntarem e criar carne de uma vez só, criar nervos, pele, carne de uma vez só. Mas a gente percebe aqui que existe um processo, existe aqui algo metódico, é por vez, é por etapas. Deus trabalha em nossas vidas por etapas, não é algo de uma vez. Perceba aqui então que Deus está começando a fazer uma promessa para o povo de Israel que estava lá exilado, cativo na Babilônia. Ele faz aqui uma promessa sobre uma restauração. Então aqui, irmãos, eu falei, eu sou garimpeiro. Eu comecei a me aprofundar mais ainda nesse mistério, porque as palavras que estão na Bíblia não estão aqui à toa, tem um significado, tem algo profundo que eu quero compartilhar com a igreja. Primeiro, nasceu os nervos. E qual é a função dos nervos? Os nervos é o que envia mensagem, sinais do cérebro para o corpo e do corpo para o cérebro. Preste atenção em mim aqui, irmãos. Se eu estou fazendo assim com a minha mão, é porque o meu corpo está mandando mensagem para o cérebro e o meu cérebro está respondendo a mensagem do meu corpo, criando um movimento. Glória a Deus. Perceba o quão profundo é isso, irmãos. Durante o árduo processo, o Senhor sempre envia sinais para provar que Ele está conosco. Durante as nossas dificuldades, durante os nossos piores momentos, porque a Bíblia nos diz que é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então, durante o processo árduo que você está vivendo, eu não sei da sua vida, mas imagine comigo, irmãos. Imagine a situação que você está passando. Deus, Ele começa a enviar sinais de que Ele está com você. Nesse momento difícil que você está enfrentando, nesse momento de dilema, de preocupação, de ansiedade, de depressão, de dúvidas, Ele está mandando sinais que Ele está com você. Um exemplo disso, José. Quando José foi enviado para a casa de Potifar, qual era o sinal, pregador? Tudo que ele fazia prosperava. Por quê? Porque o Senhor estava com ele. Quando José foi enviado para o cárcere, às vezes na nossa cosmovisão, ele parece que só está caindo, só está declinando. Mas a palavra do Senhor é bem clara que o Senhor estava com ele e tudo que ele fazia prosperava. Porque Deus sempre envia sinais para a gente entender que Ele está conosco no negócio. E nós que temos o Espírito Santo, nós temos discernimento de saber quando algo é de Deus e quando algo não é dele. Temos discernimento de saber quando Deus está conosco e quando Deus não está conosco. Por quê? Porque em 1 Colossenses, a Bíblia nos diz que Cristo é a cabeça da igreja. E nós somos o corpo, ou seja, o nervo aqui significa a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, pela nossa fé em Cristo, nós temos contato com Ele e Ele nos responde na terra. E quando a gente tem contato com Ele, Ele nos dá direção, Ele nos dá sinais, Ele nos orienta para que a gente venha entender quando Ele está no negócio e quando Ele não está, quando Deus está em certo ambiente e quando Ele não está. É Jesus que fala, pode ir, e a gente vai. E quando Jesus manda a gente parar, a gente para, porque Ele é o cabeça da igreja, Ele é o nosso cérebro, é Ele que nos dá respostas quando a gente ora, irmãos. É isso. Olha esse mistério. O meu corpo manda mensagem para o meu corpo, por meio dos nervos, manda mensagem para o meu cérebro, e o meu cérebro responde através dos meus movimentos. Você já viu que pessoas que têm deficiências cerebrais, elas não conseguem se movimentar? Porque é o nosso cérebro que nos dá equilíbrio e que nos dá movimento. Amém. Então, quando a gente ora, quando a gente desce na oração, quando a gente pensa que vai parar e desistir, quando a gente ora, Deus nos dá movimento, Deus nos dá direção, Deus responde quando a gente ora, Deus ouve o nosso clamor quando a gente clama, Deus está atento quando a igreja está de joelhos dobrados, porque Ele sabe que quando a igreja ora e chora, é porque a igreja
Nosso Deus, Ele pode trabalhar no silêncio, mas Ele sempre vai deixar sinais para que o povo dele jamais ande desapercebido. Até porque até quando Jesus disse que iria voltar, sinais aconteceriam para que a igreja não fosse pega de surpresa. Então tudo Deus fala através de sinais. Deus usa coisas, Deus usa pessoas como sinais de que Deus está no negócio ou não. Mas você precisa estar atento à voz dele. Você precisa estar percebido, você precisa estar com a sua fé com o nervo conectado entre cabeça e corpo, entre corpo e cabeça. Você, para ter orientação e movimento na presença de Deus, é preciso você ter esse contato. É preciso você ter essa intimidade, essa ligação. Porque pessoas sem ligação estão paradas. Porque um cérebro que está em deficiência, um cérebro que está com alguma dificuldade, o corpo fica parado. Mas quando o corpo, por meio dos nervos, tem conexão com o cérebro, o corpo tem movimento. É isso que a igreja tem, movimento quando está conectado com o Senhor. Ela não consegue ficar parada. Ela não aceita a vida medíocre. Ela não se conforma com os pensamentos que as pessoas, com os pensamentos que o inimigo lança na mente dela. Ela não aceita as vozes negativas que as pessoas usadas por Satanás lançam em seus ouvidos. Mas ela se movimento. As pessoas querem barrar, ela rompe com a fé e começa a se movimentar. O diabo tenta pela direita para ela vai romper em fé. Tenta pela esquerda, ela rompe em fé. Tenta pela frente, ela vai romper em fé. Porque o Senhor diz: pode vir a cair pela direita, mas tu não serás atingido. Aleluia, glória a Deus. Agora é por isso que eu entendo. Às vezes eu observo pessoas que estão passando pelos piores momentos, mas mesmo assim estão movimentando na presença de Deus. Eles estão passando por momentos tão tristes. Às vezes fracassou em algo, perdeu alguém da própria família. Às vezes ouviu algo que magoou ela ou ele, mas mesmo assim está em movimento, está louvando a Deus, está agradecendo, está firme, está indo para a igreja, está indo na vigília, está indo no monte. Porque pessoas que estão ligadas em Deus, elas são inabaláveis. Porque o Deus inabalável é o fundamento dela. O Espírito Santo, que é poderoso, está sobre a vida dela. E é por isso que às vezes, quando a própria família desampara ela está alegre, com um sorriso no rosto, porque ela tem a presença de Deus. E a presença de Deus faz essa pessoa se movimentar e alcançar etapas maiores na presença do Senhor. É isso que nosso Deus faz. A gente pode passar pelo que mas Deus honra a nossa fé. Porque não estamos sozinhos. A segunda coisa, irmãos, a primeira etapa é os nervos. A segunda etapa, versículo 8. A segunda etapa, cresceu a carne. A carne, irmãos, como a gente sabe, ela tem uma função. E a função da carne é transformar o alimento em energia, em nutrientes. Ela também trabalha na defesa do organismo. É ela que nos protege de bactérias. É ela que nos protege dos raios do sol. E ela também nos dá também uma defesa. E ela também auxilia no funcionamento do sistema nervoso, garantindo um melhor desenvolvimento. Sabe o que significa? Que durante o nosso processo, o Senhor, Ele está nos amadurecendo. O Senhor está nos desenvolvendo, nos aperfeiçoando, nos aprimorando na presença dEle. Durante o processo, as nossas raízes crescem. Durante o processo, a gente está frutificando. Durante o processo é onde a gente mais ora, mais jejua, onde a gente mais se consagra. E com isso, o Deus vai nos transformando cada vez mais. Deus, Ele vai nos defendendo dos ataques do inimigo. Deus, Ele vai nos fortalecendo. É porque a gente é vaso, né? O vaso é de barro. E quando o barro passa pelo fogo, o que acontece? Fica mais duro, fica mais firme. A prova é dura, irmão Vitor. A peleja, ela é tremenda. Mas quando a gente vence a peleja, a gente percebe: nossa, como eu amadureci. Como servo as palavras não me abalam mais.
identidade, eu tenho uma nova vida, eu tenho uma nova história. Porque tudo isso que eu passei me amadureceu, me deixou mais forte na presença de Deus, criou defesas contra os ataques do adversário, naquilo que o diabo mais fazia para me fazer cair. Hoje eu estou firme, hoje eu resisto, porque o processo, a luta, a prova me criou resistência, e quando eu resisto, o diabo ele foge de mim. Quando eu resisto, palavras de maldição fogem de mim, porque a prova, o processo de Deus, ela cria em nós raízes também. É onde a gente é inabalável, é onde nada nos tira da presença do Senhor, é onde a gente fica, irmãos, alicerçados na rocha que é Jesus. É engraçado. Olha isso, irmãos, olha que interessante. É por isso que eu amo a palavra. Uma das funções da carne é transformar o alimento em energia, em nutriente, não é verdade? Aleluia. Sabe por que a gente passa por prova? Porque a prova é a motivação da gente ver dobrado. É verdade. Sabe por que muitas vezes a gente sofre perseguição e calúnia? Porque isso é o nosso combustível de ser dependente de Deus, de buscar a Ele. Porque quem vai alcançar vitória se não passar por luta? Quem vai ser alegre se não passar por tristeza? Não vai ter valor nenhum, não vai ter sentido. Então Deus usa esse meio de processo, de luta, de provação, para nele a gente conquistar nutrientes que vão nos desenvolver cada vez mais na presença dele. É onde a gente vai amadurecer a nossa mentalidade, é onde a gente vai se amadurecer espiritualmente e vamos ser pessoas diferentes. É onde pessoas vão olhar para nós e vai perguntar: como é que você passou por aquilo e está de pé? Como é que me ensina? Fala para mim qual foi a sua experiência. Por favor, me ensina, porque eu estou passando pela mesma coisa. Deus, ele permite a gente passar por certas coisas para amanhã a gente estar junto do outro, porque está passando pela mesma situação. Então nós vamos ter nutrientes para nutrir a pessoa que está passando por isso. Você está entendendo? A terceira, Paulo escreve, olha que interessante, Paulo escreve aos Romanos capítulo 5, nos versículos 3 ao 5. Não só isso, mas também nós gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, o caráter aprovado, é o caráter aprovado que é a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. A terceira etapa é a pele. A função da pele, irmãos, é proteger o organismo contra as bactérias, os vírus, os produtos químicos, a radiação, e ela também é o que nos dá equilíbrio hídrico. Quando estamos no calor, a gente soa. Por quê? Porque o sol ele vai equilibrar a sua temperatura. Então, o que eu entendo aqui, durante o processo, irmãos, Deus ele vai nos dar equilíbrio. A gente não vai se sentir destabilizado, a gente vai ter equilíbrio. A gente não vai ficar desesperado. Lembra de Abraão? Quando Deus mandou ele sacrificar Isaac, ele ficou desesperado? Confiou, ele teve equilíbrio. Ele teve postura diante de Deus. Ele não questionou, ele não murmurou, ele não colocou Deus contra a parede. Porque pessoas desequilibradas, qualquer luta, qualquer provação, ela arranca os cabelos. Ela se destabiliza emocionalmente. Ela não tem uma fé sólida. A pessoa não tem aquela confiança em Deus. Mas quando Deus está no processo e a gente submete ao processo do Senhor, Deus ele cria em nós proteção e equilíbrio. Era isso que Deus estava criando na nação de Israel. Porque Deus, quando ele vai trabalhar, a obra dele é por completo. Deus ele trabalha nos detalhes para que o povo dele esteja preparado para alcançar aquilo que ele prometeu, para que quando o povo alcançar aquilo que Deus prometeu, aquele povo permaneça fiel, permaneça firme, permaneça protegido nas asas do Onipotente, e que nada venha distrair aquele povo, que nada venha distrair, tirar eles da presença do Senhor, porque agora aquele povo está em um novo patamar espiritual.
feitas com aparência bonita, mas sem vida, porque ainda não tinha o Espírito. Então, sabe o que eu estou entendendo aqui? Do que adianta ter aparência, mas não ter o Espírito? Do que adianta ter uma aparência de crente, mas ser morto por dentro? Do que adianta eu vir aqui na igreja, ter uma boa pregação, uma boa hermenêutica, louvar bonito, orar bonito, mas por dentro de mim ser morto? Glória a Deus. Falta em nós, falta na igreja do Senhor o Espírito de vida, o Espírito Santo. Talvez eu estou falando com pessoas que estão aqui pela misericórdia de Deus, mas já estão com seus sonhos mortos, com a sua vida espiritual morrendo, se desfalecendo. Estão agora, infelizmente, com a sua alegria desfalecendo. Talvez eu falo com pessoas aqui que perderam a comunhão, perderam o contato com Deus, que perderam a fé, o amor, a alegria, a felicidade. Mas hoje Deus me trouxe aqui para dizer que enquanto há fôlego de vida há esperança. Deus ainda está no trono de pé para fazer o impossível na tua vida. É Ele que vai trazer o Espírito Santo de Deus para poder renovar, te vivificar os seus sonhos, vivificar o teu ministério, vivificar a tua unção, vivificar tudo aquilo que foi perdido e estava morto. Mas pela palavra dele eu profetizo: vai ter vida aí, vai ter vida no teu ministério, vai ter vida na tua casa, vai ter vida no teu lar, a tua alegria vai voltar, o Espírito Santo vai trazer um avivamento para a igreja dele. O Espírito Santo vai avivar pessoas que estão com o coração aberto, preparadas para receber a chama desse Espírito que aquece a alma, que alimenta o Espírito, que vivifica-nos quando estamos morrendo e desfalecendo. Creia, irmãos, tenha fé que Deus fará o impossível na tua vida. Assim como o nosso Deus, Ele fez um vale de ossos secos, criar raiz, criar pele, nervo, levar aqueles ossos a virarem pessoas. O que Deus não pode fazer na tua vida? Talvez você tenha um vídeo que Deus possa transformar o teu marido, a tua esposa, os teus filhos, os teus parentes. Mas eu quero profetizar aqui: continua orando, continua perseverando, porque o mesmo Deus da Bíblia é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, será eternamente o mesmo, e Ele tem poder para fazer o impossível na tua vida. Então algo estava faltando. O exército estava pronto, estavam todos de pé em extremo, mas estava sem o Espírito. Então Deus manda Ezequiel profetizar pela segunda vez. Profetiza o Espírito. Lá no versículo 9, então Ezequiel, ele começa a profetizar: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E lá no versículo 10, e profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram. E viveram, aleluia, glória a Deus. E se puseram em pé um grande exército extremo. E eles agora eram não apenas um exército de pessoas mortas, mas era um exército de pessoas vivas e cheias do Espírito Santo
das igrejas.